E se eu te contasse que um único e simples corte de bisturi tem o poder assustador de arruinar uma vida inteira para todo o sempre, vivemos em uma indústria completamente obcecada pela juventude e beleza eterna, onde a cirurgia plástica é vendida como um atalho mágico para o rosto perfeito. Porém, para muitas celebridades, esse sonho virou uma sentença irreversível e cruel. Estamos falando de rostos que foram completamente destruídos, identidades que foram apagadas e carreiras brilhantes que nunca mais voltaram a ser as mesmas depois da mesa de operação. Prepare-se, pois, estas são 20 cirurgias plásticas que deram brutalmente errado e chocaram o mundo inteiro com seus resultados devastadores. É aqui onde a vaidade desmedida, a obsessão doentia e erros médicos fatais transformaram o sonho da perfeição em pesadelos autênticos e assustadores. Começamos com a infame história de Jocelyn Wildenstein. Jocelyn Wildenstein não nasceu sendo a mulher gato. Esse apelido infame veio muito depois, começando como um sussurro malicioso que se transformou em um grito estampado em todas as capas de revista. No início, existia apenas uma mulher suíça elegante, refinada pelos salões da mais alta sociedade, que entrava e saía de galerias de arte carregando um sobrenome que abria qualquer porta importante. O nome era Wildenstein, e ao lado dela estava seu esposo multimilionário, Alec, um homem com um amor declarado pela arte, e segundo os rumores mais fortes, uma obsessão estranha por felinos. Toda essa tragédia começou com um desejo que, à primeira vista, parecia ser totalmente inocente e inofensivo. Apenas dar uma polida, esticar um pouco a pele, realçar os traços. Um lifting aqui, um toque sutil nas pálpebras, um aumento leve nos lábios. Eram para ser apenas pequenas correções, nada mais. Mas na alta sociedade implacável de Nova York, as câmeras nunca piscam e os espelhos cobram um tributo altíssimo pela beleza. Só mais um pouquinho, sussurrava o reflexo no espelho. E a cada nova visita à sala de cirurgia, as feições ficavam mais afiadas e a pele cada vez mais esticada. As maçãs do rosto subiram tanto que pareciam competir agressivamente com a luz cegante dos flashes dos paparazzi. A silhueta do rosto começou a contar uma outra história, a de uma metamorfose assustadora que abandonava a humanidade para se aproximar de algo puramente felino. Foi aí que nasceu a lenda urbana. Ela faz isso por ele, murmuravam as pessoas nos jantares. Porque o Alec é fascinado por grandes gatos. Ninguém jamais conseguiu provar isso, mas o rumor era simplesmente perfeito, uma esposa devota que se deforma para encarnar a obsessão selvagem do próprio marido. Era uma narrativa suculenta demais para os tabloides ignorarem e cinematográfica demais para deixar passar em branco, sem explorar cada detalhe sórdido. E enquanto as fotos bizarras circulavam, as cifras também subiam. Faturas com zeros intermináveis e consultas discretas com cirurgiões que prometiam milagres sem dar nenhuma garantia de segurança. Então chegou o ponto de ruptura, um divórcio público feroz e exposto em todas as manchetes de TV. De repente, não havia bisturi no mundo capaz de cortar aquele barulho ensurdecedor. Jocelyn decidiu contra-atacar com força. Ela afirmou que seu ex-marido havia pago publicitários e, pasmem, até mesmo certos cirurgiões plásticos. Tudo para sujar a imagem dela, para garantir que cada ângulo, cada gesto e cada close nas fotos parecesse muito pior e mais grotesco do que realmente era. Uma verdadeira difamação cirúrgica, uma guerra de percepções. No Tribunal da Opinião Pública, a sentença condenatória chega muito antes das provas reais. Enquanto a tempestade midiática rugia lá fora, Jocelyn repetia sua versão da história com uma frieza tipicamente suíça e inabalável. Não foi a cirurgia, foi a genética. A minha aparência vem da minha linhagem e da minha herança. Ela insistia sem parar contra todas as evidências. Mas o público já tinha escolhido qual filme queria assistir. A história da socialite que perseguiu um ideal impossível até se converter no seu próprio mito urbano bizarro.
O apelido Mulher Gato grudou na pele dela como se fosse um segundo rosto permanente. E o custo não foi apenas físico. Milhões e milhões de dólares escorreram pelos dedos como areia em uma ampulheta de luxo. Cada procedimento realizado era apenas mais um passo em uma escadaria espiral sem fim, descendo cada vez mais fundo na obsessão. E no final desse corredor escuro estava a palavra que ninguém na alta sociedade ousa pronunciar: falência. O dinheiro foi todo embora, mas o rótulo cruel permaneceu. Agora vamos mudar o foco e falar de Amanda Lepore. Antes de se tornar um ícone mundial, ela foi um adolescente chamado Armand, preso em um corpo que não sentia ser seu. Desde muito jovem, Amanda Lepore sonhava desesperadamente em escapar. Ela queria se transformar na versão que o espelho lhe negava. Inspirada por Marilyn Monroe e pela promessa sedutora do bisturi, ela iniciou uma metamorfose que a converteria em uma lenda viva. Sua transição começou ainda cedo durante a adolescência, buscando alinhar sua alma com seu reflexo. Mas logo aquilo se transformou em um projeto de vida sem fim, uma construção contínua e obsessiva. Rinoplastias, levantamento de sobrancelhas, implantes nas bochechas, aumento dos lábios dos seios, injeções de silicone industrial nos quadris e glúteos, e até mesmo a extração de costelas para conseguir uma cintura humanamente impossível. Cada cirurgia funcionava como uma nova cena em um filme que a própria Amanda dirigia. Era uma verdadeira ode à feminilidade exagerada, à perfeição, vista como uma performance artística radical. A mídia não perdeu tempo e logo a batizou de o corpo mais caro do mundo. Um título que ela carregava com orgulho. Isso não era apenas uma metáfora. Foram mais de $1 milhão investidos na sua pele, na sua figura e na construção minuciosa da sua identidade. Só que para Amanda, aquilo não se tratava apenas de beleza estética ou vaidade. Era sobre liberdade pura e expressão pessoal. Cada intervenção cirúrgica a aproximava mais da imagem que ela sempre sentiu existir por dentro. Por fora ela era deslumbrante e artificial, mas por dentro continuava humana e vulnerável. Lepore já admitiu publicamente a dor física insuportável, o cansaço extremo e o custo emocional pesado de toda essa transformação contínua. Mas em um mundo que vive exigindo explicações para tudo, ela responde com um sorriso escarlate desafiador. O meu corpo é a minha arte e a arte nunca pede perdão a ninguém. Hoje, Amanda Lepore segue caminhando, ou melhor dizendo, desfilando na linha tênue, entre o mito inalcançável e a realidade crua. Lembrando ao mundo inteiro que a beleza pode ser uma jaula dourada que aprisiona ou uma poderosa declaração de independência. Zhou Shuna nasceu na China no ano 2000, crescendo em uma época onde a beleza já não era mais medida nos espelhos de casa, mas sim nas telas brilhantes dos smartphones. Seu nome de registro é Zhou Shuna, mas na internet e nas redes sociais, seu apelido viralizou mundialmente como a boneca humana. Por trás daqueles olhos imensos e daquela pele perfeita de porcelana, escondia-se apenas uma adolescente frágil que desejava profundamente ser aceita pelos outros. Com apenas 13 anos de idade, exausta de sofrer bullying na escola e lidar com a rejeição constante, ela acabou encontrando um refúgio perigoso no mundo das redes sociais. Foi ali perdida entre tantos filtros e comentários que ela descobriu um caminho novo e tentador, a possibilidade de mudar completamente quem ela era. Contando com o apoio surpreendente de seus pais, Zhou deu início a uma transformação física implacável e assustadora. Em um período curto de apenas 3 anos, ela se submeteu a mais de 100 cirurgias plásticas, incluindo pálpebras duplas, rinoplastias, implantes nas bochechas e no queixo, aumento de seios. E até mesmo a remoção de costelas para conseguir uma cintura impossível. A fama dela explodiu rapidamente no Weibo, que é a maior e mais influente rede social de toda a China. Aquele rosto considerado perfeito,
a transformou em um fenômeno viral instantâneo. Mas, por trás de cada foto postada, existia uma realidade de dor, infecções graves, recuperações longas e uma autoestima que desmoronava silenciosamente. Aquilo que começou apenas como uma busca inocente por amor acabou se tornando uma adicção incontrolável pela aprovação alheia, pelo bisturi e pela imagem no espelho. Jo Shuna sonhou obsessivamente em parecer uma boneca viva e realmente conseguiu, mas nesse processo doloroso, ela perdeu o que nenhuma cirurgia é capaz de devolver: a paz de espírito de se reconhecer a si mesma. Hang Mi-okyu. No começo da década de 90, Hang Mi-okyu, uma jovem sul-coreana com grandes sonhos de ser modelo, apaixonou-se pelo próprio reflexo e logo depois pela ideia de modificá-lo. O que teve início como um simples e pequeno retoque para suavizar algumas rugas acabou se transformando em uma obsessão avassaladora, que a levaria à beira da loucura absoluta. Depois de passar por várias cirurgias estéticas, os médicos começaram a se recusar a realizar novas operações, alertando seriamente que o rosto dela já não aguentava mais intervenções. Mas Hang simplesmente não conseguia parar. O desejo era mais forte que ela. Totalmente convencida de que só precisava de mais um pouco para atingir a perfeição, ela começou a injetar silicone por conta própria. E quando o dinheiro e o silicone acabaram, ela tomou uma decisão impensável: usar óleo de cozinha no próprio rosto. O resultado dessa ação desesperada foi um verdadeiro filme de terror clínico. O rosto dela começou a inchar de uma forma grotesca, deformando-se progressivamente até ficar completamente irreconhecível. A dor física era insuportável e a infecção imparável. As câmeras de televisão sul-coreanas chegaram a mostrá-la em estado crítico para o público. Com o rosto expandido e os sonhos destruídos, o país inteiro ficou em estado de choque, sentindo-se profundamente comovido com a situação dela. Centenas de espectadores se mobilizaram e doaram dinheiro para tentar ajudá-la de alguma forma. Graças a essas doações generosas, Hang pôde se submeter a mais de 10 cirurgias reconstrutivas, nas quais os médicos conseguiram extrair 60 gramas de óleo e silicone do rosto e 200 gramas do pescoço. Hoje em dia, ela vive longe dos holofotes e da fama, carregando cicatrizes visíveis e um rosto marcado para sempre pelo seu passado trágico. A história dela é muito mais do que apenas uma tragédia cirúrgica. É uma advertência brutal para todos nós. Um alerta sobre a linha tênue e perigosa que separa a busca pela beleza da completa autodestruição. April Michelle Brown. No ano de 2005, April Michelle Brown, uma cosmetologista e designer de moda na Califórnia, só queria uma pequena mudança, um pouco mais de volume nos glúteos. Um retoque simples para dar um impulso na confiança. Mas aquela decisão que parecia tão inocente acabou se transformando em um dos pesadelos mais terríveis da história da cirurgia estética moderna. Em vez de procurar um cirurgião certificado, April decidiu confiar em uma mulher sem licença que prometia o mesmo resultado por um valor muito mais baixo. Em um ambiente improvisado, injetaram nela uma substância que deveria ser silicone médico, mas que na realidade não era nada disso. Tratava-se de um coquetel perigoso feito de silicone industrial, óleo e produtos químicos agressivos que jamais deveriam tocar o corpo de um ser humano. O resultado dessa aplicação foi imediato e absolutamente devastador. Ela sentiu uma dor ardente, febre alta e inchaço. Em poucos dias, aquela infecção grave já havia se espalhado por todo o organismo dela. Os médicos lutaram para salvar os tecidos dela, mas o dano causado já era irreversível. Depois de múltiplas cirurgias que falharam, a equipe médica teve que tomar uma decisão impossível: amputar os braços e as pernas dela para conseguir salvar sua vida. A mulher vibrante que um dia criou beleza para os outros acabou presa em um corpo mutilado, vítima de um engano cruel e da sua própria busca incessante pela perfeição. Hoje, April Michelle Brown transformou-se em um símbolo poderoso de advertência e de coragem.
Com uma voz firme, ela repete para todos uma lição que aprendeu pagando o preço mais alto possível. Se o custo financeiro for baixo demais, você provavelmente pagará a diferença com algo que não tem substituição à sua própria vida. Glamorous Monique. Desde muito jovem, ela sabia que seu corpo não refletia quem ela realmente era. Ela nasceu com a alma de uma mulher e a determinação ferrenha de se transformar em uma. Mas aquilo que começou como uma busca legítima pela própria identidade converteu-se com o tempo em uma espiral de vício, dor e profundo arrependimento. A sua primeira cirurgia foi sentida como um verdadeiro ato de libertação. Ela queria se ver fisicamente como a mulher que sempre sentiu ser. No entanto, o espelho nunca parava de exigir mais e mais mudanças. Na sua tentativa desesperada de alcançar a perfeição, Monique submeteu-se a mais de 100 procedimentos estéticos. Isso incluiu múltiplos aumentos de seios, rinoplastias, implantes, estiramentos faciais e preenchimentos de todos os tipos imagináveis. O mais alarmante de tudo é que 75 dessas operações foram clandestinas, realizadas fora de clínicas certificadas e sem a segurança necessária. Tudo isso foi feito com substâncias completamente desconhecidas e extremamente perigosas. Ao longo de muitos anos, mais de 12 litros de preenchimentos foram injetados no corpo dela. Eram 12 litros de pura ilusão, que no fim das contas acabaram se transformando em veneno. A saúde dela se deteriorou de forma drástica, sofrendo com infecções terríveis, dores crônicas constantes e uma desfiguração severa. Aquilo que um dia foi um corpo passando por uma transformação acabou se tornando, na verdade, um verdadeiro campo de batalha pela sobrevivência. Durante uma entrevista emocionante, a Monique confessou com a voz embargada e trêmula: "Eu achava que estava corrigindo os meus defeitos, mas na realidade o que eu estava fazendo era me destruir por completo." Hoje em dia, a Glamorous Monique vive carregando sequelas físicas permanentes e sofre com uma mobilidade bastante limitada no dia a dia. A história dela não é apenas sobre uma mulher marcada por cirurgias, mas sim a saga de uma pessoa que tentou desesperadamente esculpir a própria felicidade. Ela tentou fazer isso com o uso do bisturi e acabou descobrindo da pior forma que a beleza mais cara de todas é aquela que exige a sua própria vida como pagamento. Se você gostou deste vídeo, por favor deixe o número 1 nos comentários. Caso contrário, se não gostou, deixe um 0. Eu agradeço imensamente pela sua sinceridade e apoio. O Vishal Thakkar era um empresário muito próspero, um homem de família dedicado, com uma vida que parecia ser incrivelmente estável e cheia de sucesso. Mas, por trás de toda essa confiança exterior, o Vishal Thakkar, lá de Mumbai, na Índia, escondia uma insegurança profunda e persistente. Ele simplesmente odiava o próprio nariz. Em 2006, ele decidiu fazer o que tantas outras pessoas fazem, em silêncio, apenas um pequeno retoque estético. Porém, aquele simples gesto de vaidade acabaria destruindo a vida dele para sempre. A cirurgia prometia ser algo rápido, seguro e totalmente sem complicações. No entanto, dentro da sala de cirurgia, algo saiu terrivelmente errado, fugindo completamente do controle médico. O cirurgião, que era um profissional com uma boa reputação, cometeu erros fatais e irreversíveis durante o procedimento. Ele extraiu cartilagem e tecido em excesso, deixando o Vishal praticamente sem nariz, com literalmente um vazio assustador no centro do rosto. Quando ele acordou da anestesia, o horror que sentiu foi indescritível. Ele não conseguia respirar normalmente e não tinha coragem nem de se olhar no espelho. Aquilo que deveria ser apenas uma melhoria estética acabou se transformando em um pesadelo terrível e irreversível para ele. Logo, chegaram as infecções graves, as dores intensas e os tratamentos que falharam miseravelmente. O Vishal parou de sair de casa. Ele evitava os amigos, perdeu o emprego e, finalmente, o casamento acabou. As risadas se apagaram, sendo substituídas pelo silêncio pesado de um homem que já não conseguia se reconhecer.
Ele tentou várias cirurgias de reconstrução, mas nenhuma delas devolveu o que ele havia perdido: o rosto, a confiança e a própria vida. O homem que só queria se sentir um pouco melhor com a aparência terminou prisioneiro do seu próprio reflexo no espelho. A história trágica de Vishal Thakkar ficou gravada na memória de todos como um aviso brutal e doloroso sobre os riscos. Até mesmo a cirurgia mais simples pode se transformar em uma tragédia quando a perfeição é buscada a qualquer preço. Agora vamos falar de Sahar Tabar. O nome verdadeiro dela é Fatemeh Kishvand, mas o mundo inteiro a conheceu como Sahar Tabar, a famosa Angelina Jolie iraniana. Durante um breve e turbulento instante, a internet a transformou em um fenômeno global, uma figura espectral, com as bochechas afundadas, lábios grotescamente grandes e uma pele quase cadavérica. Milhões de pessoas acreditaram fielmente que ela tinha passado por mais de 50 cirurgias plásticas radicais. Tudo isso para se parecer com o seu ídolo de Hollywood. Mas a verdade, assim como o rosto dela, era apenas uma grande ilusão. A Sahar não era uma vítima do bisturi, mas sim do efeito viral das redes. Ela só tinha feito alguns poucos procedimentos, uma rinoplastia, preenchimento labial e um pouco de lipoaspiração. O restante era uma mistura de maquiagem extrema, próteses e muita edição digital, uma performance criada propositalmente para provocar, e ela conseguiu isso. As redes sociais simplesmente pegaram fogo, divididas entre a curiosidade mórbida e o puro horror das imagens. Mas no Irã, onde a moral pública é lei rigorosa, o jogo visual dela se tornou um crime. As autoridades apreenderam e a acusaram de blasfêmia, incitação à corrupção juvenil e profanação cultural. A conta dela foi encerrada, os vídeos foram apagados e a fama se transformou em evidência judicial contra ela nos tribunais. Ela passou meses detida na prisão antes de ser finalmente liberada sob o pagamento de fiança. Diante das câmeras, a Sahar Tabar apareceu arrependida, sem maquiagem e sem filtros, mostrando o rosto real de uma garota de 19 anos que tinha ido longe demais por atenção. A história dela é uma fábula moderna em um mundo onde um rosto viral vale muito mais do que uma vida privada tranquila. A Sahar não buscou se parecer exatamente com a Angelina Jolie, mas sim com a versão distorcida que a internet queria ver. E quando o espetáculo finalmente acabou, restou apenas uma verdade dolorosa e crua para todos nós. A fama digital pode ser tão fugaz quanto incrivelmente destrutiva para a vida de alguém. Raji Narini Singh. Durante muitos anos, a Raji Narini Singh, que é atriz e ativista transgênero de Miami, sonhou em ter os traços suaves e femininos que o espelho lhe negava. Ela não estava buscando fama nem dinheiro com isso, ela só queria se sentir completa consigo mesma. Mas o desejo dela de se ver bonita a levou direto para as mãos erradas e para o inferno médico mais grotesco que uma pessoa pode imaginar. Cansada dos preços impossíveis cobrados pelas clínicas certificadas, a Raji procurou uma suposta especialista conhecida como a Duquesa. Era uma praticante sem licença médica, que prometia resultados perfeitos por apenas uma fração do custo original. Lá em um apartamento escuro, transformado em centro cirúrgico clandestino, injetaram nela uma mistura caseira que deveria ser silicone cosmético. Mas infelizmente não era nada disso, e o pesadelo estava apenas começando. Era uma mistura pavorosa de cimento para vedar pneu supercola instantânea e óleo mineral industrial. Nos primeiros dias, a Raji acreditou piamente que tinha descoberto um verdadeiro milagre da estética. A pele dela parecia incrivelmente lisa, o rosto estava mais preenchido e com aparência jovem. Mas, infelizmente, logo vieram as consequências devastadoras, surgiram nódulos duros, como pedra, deformidades visíveis e uma dor lancinante e constante debaixo da pele. O rosto dela começou a endurecer progressivamente, como se aquela substância tóxica estivesse se petrificando de dentro para fora, transformando a carne viva em pedra.
Os médicos, completamente horrorizados com o estado dela, descreveram a situação como se ela vestisse uma máscara viva. Ao longo de muitos anos de sofrimento, a Raji teve que se submeter a uma série interminável de cirurgias reconstrutivas complexas, tudo na tentativa desesperada de remover aquele material venenoso do corpo. Em apenas uma das etapas cirúrgicas, os doutores chegaram a extrair blocos sólidos e duros de cimento das bochechas, dos lábios e do queixo dela. Mas, tristemente, o dano já era irreversível. As marcas físicas e as cicatrizes emocionais profundas ficaram gravadas para sempre. Hoje em dia, Raji Narine Singh usa a própria tragédia para alertar outras pessoas sobre os perigos mortais do mercado negro da estética. Ela fala com uma coragem admirável, sem tentar esconder o rosto marcado, servindo como um lembrete vivo e doloroso do que acontece quando a busca pela beleza se transforma em puro desespero. "Eu só queria ser bonita", diz ela com a voz embargada, "e no fim das contas, acabei lutando apenas para conseguir continuar viva." Pete Burns. Agora vamos falar de Pete Burns. Lá nos anos 80, o Pete Burns, o líder icônico da banda Dead or Alive, era um verdadeiro furacão de carisma com aquele cabelo selvagem, lábios carmesim vibrantes e uma voz que girava tão hipnótica quanto seu sucesso mundial, You Spin Me Round. Ele era completamente irreverente, tinha um magnetismo único e um visual andrógeno marcante. Um ícone absoluto que desafiava todos os rótulos e padrões muito antes disso virar qualquer tipo de tendência de moda. Mas, por trás de toda aquela maquiagem pesada e da fama global, estava se gestando uma obsessão perigosa pela perfeição a qualquer custo. A primeira rinoplastia foi apenas o começo do fim. Ele nunca estava satisfeito com os resultados que via no espelho e voltava uma vez após a outra para a mesa de cirurgia em busca de algo inalcançável. Eram preenchimentos, implantes, injeções intermináveis, múltiplas cirurgias faciais, cada uma mais extrema que a anterior. Nas palavras dele mesmo, o bisturi viciou tanto quanto qualquer droga pesada. Para se ter uma ideia, em meados dos anos 2000, o Pete Burns já tinha passado por mais de 300 intervenções cirúrgicas no corpo e no rosto. O rosto dele, que antes era tão expressivo e sensual, começou a inchar descontroladamente, a endurecer e a se transformar em algo praticamente irreconhecível para os fãs. Durante a aparição dele no programa Celebrity Big Brother de 2006, os telespectadores ficaram em choque absoluto. A pele dele parecia estar no limite, prestes a rasgar. E cada pequeno gesto parecia exigir um esforço monumental. Os tabloides foram cruéis e atacaram sem piedade, enquanto os fãs ficavam divididos entre sentir compaixão e alimentar uma curiosidade mórbida. Mas o Pete, fiel à sua natureza rebelde, nunca pediu desculpas pela aparência. Ele dizia que o corpo era sua tela de pintura e que tinha todo o direito de se transformar como quisesse. No entanto, ele também admitiu algo muito mais sombrio e triste: a cirurgia tinha consumido a vida dele por completo. Ele gastou fortunas inteiras, suportou dores físicas insuportáveis e acabou perdendo a própria identidade que tinha no passado. Em 2016, com apenas 57 anos de idade, Pete Burns morreu repentinamente, vítima de uma parada cardíaca fulminante. Nos seus últimos anos, ele falava abertamente sobre o vício em cirurgias, avisando aos outros para não trilharem o mesmo caminho. O homem que um dia fez o mundo dançar acabou virando uma metáfora trágica do próprio sucesso. Uma estrela que girou, girou e girou, até que o disco finalmente se quebrou para sempre. Renee Talley. Vamos conhecer a história dramática de Renee Talley. Em 2010, Renee Talley, uma ex-dançarina de Las Vegas, só queria fazer uma pequena mudança no visual. Queria glúteos mais firmes, um corpo com mais curvas. Nada fora do comum numa cidade onde a imagem é tudo. Mas a busca dela pela perfeição acabou se transformando num filme de terror médico que chocaria o mundo inteiro.
Em vez de procurar uma clínica certificada e segura, a Reni confiou numa técnica estética sem licença nenhuma, que oferecia aqueles resultados rápidos e preços irresistíveis que parecem bons demais para ser verdade. Lá num ambiente totalmente clandestino, injetaram nela silicone líquido não médico, uma substância industrial perigosa que jamais deveria entrar num corpo humano. Nas primeiras semanas, a mudança parecia ter sido um sucesso, mas logo o pesadelo começou de verdade. A silicone começou a migrar dos glúteos para as costas, desceu para as pernas e foi parar até na cintura dela. Apareceram caroços assustadores, partes endurecidas, febre alta e uma dor que ela descrevia como sendo insuportável. O material tóxico se deslocava como se fosse um inimigo invisível debaixo da pele. Renée teve que passar por várias cirurgias tentando eliminar isso. Numa intervenção que foi televisionada, os médicos conseguiram extrair parte da silicone e tirar os implantes, aliviando a dor, mas o processo deixou buracos profundos no corpo dela. Para tentar corrigir essas deformidades graves, ela recebeu injeções de Sculptra, mas os resultados foram bem limitados. A história dela viralizou, tornando-se um símbolo do auge e do perigo extremo dos aumentos de glúteos feitos em clínicas de fundo de quintal. Renée Talley, que só queria se sentir um pouquinho mais bonita, acabou pagando um preço altíssimo. Um preço que nenhuma cirurgia no mundo pode reparar a perda definitiva da saúde e da paz de espírito. Agora, Jordan James Park. No universo brilhante, mas superficial do Instagram, Jordan James Park, um jovem britânico obcecado por luxo e fama, encontrou um propósito de vida: parecer-se com Kim Kardashian, custe o que custar. E ele pagou caro. A transformação radical dele começou quando ele tinha apenas 17 anos. Com uma simples injeção de preenchimento labial, mas o efeito foi imediato e causou uma dependência instantânea. Ele queria mais volume, mais brilho, mais atenção a cada dia. Em pouco tempo, o rosto dele virou seu projeto mais caro, custando mais de 170 mil. Ele torrou milhares e milhares de libras esterlinas, investindo pesado em cirurgias sem fim e procedimentos estéticos, enchendo os lábios e as bochechas com todo tipo de produto. Passou por múltiplas rinoplastias dolorosas, definiu o contorno da mandíbula, aplicou quantidades absurdas de botox, fez lifting de sobrancelhas e retocou obsessivamente cada minúsculo ângulo do rosto dele. O Jordan estava perseguindo com uma fome insaciável uma versão totalmente exagerada e quase caricata do ideal de beleza das Kardashians. Ele queria aquela pele. Uma pele de porcelana sem poros, lábios de tamanhos impossíveis e maçãs do rosto que pareciam ter sido esculpidas com um bisturi digital e não humano. E olha, ele conseguiu atingir esse visual. Mas junto com isso, também atraiu as burlas e a zombaria cruel do público. Para muita gente, a aparência dele passou dos limites do aceitável. O rosto dele virou um espetáculo bizarro por si só, transformando-se num símbolo vivo dos excessos loucos dessa nossa era, dos filtros de Instagram. Só que, surpreendentemente, o Jordan nunca em momento nenhum se considerou uma vítima dessa situação toda. Ele respondia com o peito cheio de orgulho e dizia: "Eu sou arte viva caminhando por aí, e eu sei que nem todo mundo vai ter a capacidade de entender isso." Hoje em dia, ele continua sendo essa figura super polêmica e viral nas redes. Tem quem acuse ele de promover padrões de beleza tóxicos e irreais, enquanto outros batem palmas para a audácia e a autenticidade dele de ser quem ele quer ser. Mas por trás de todo esse brilho e glamour artificial, fica aquela mesma pergunta inquietante que a história dele deixa flutuando no ar para todos nós. Onde será que termina a admiração saudável e começa a distorção completa da realidade? O Celso Santebanes, desde que era apenas um adolescente, era um jovem brasileiro com traços extremamente delicados e aquele sorriso perfeito de modelo de revista. Ele ouvia a mesma coisa repetidamente uma vez atrás da outra. "Nossa, você é a cara do Ken, o namorado da Barbie."
No começo, ele levava isso como um elogio inocente, mas com o tempo, essas palavras viraram o destino dele. Aos 16 anos, o Celso decidiu que não bastava só parecer ele, queria encarnar o boneco. Foi aí que ele começou uma transformação cirúrgica, meticulosa, obsessiva e incrivelmente cara para mudar o corpo todo. Fez várias rinoplastias, colocou implantes no queixo e na mandíbula para ficar quadrado, fez contornos faciais, inúmeros tratamentos de pele e muitos preenchimentos. Cada passo aproximava ele mais daquele ideal plástico inalcançável. Ele gastou mais de US$ 50 mil, uma verdadeira fortuna nesses procedimentos todos. O resultado foi sem dúvida impactante. Aquele rosto perfeitamente simétrico, a pele impecável e o corpo esculpido transformaram ele numa verdadeira sensação da mídia. O Celso desfilou nas passarelas, apareceu em diversos programas de televisão populares e até chegou a lançar a sua própria linha de bonecos, o Celso Doll, virando assim um símbolo máximo dessa nossa obsessão moderna pela beleza artificial e plástica. Mas por trás dessa perfeição fotográfica toda, tinha alguma coisa muito séria se quebrando lá dentro, longe dos holofotes. Com apenas 21 anos, bem no auge da fama, o Celso recebeu o diagnóstico devastador de leucemia, um câncer agressivo que destruiu o sistema imunológico dele. Os médicos suspeitaram fortemente que as substâncias químicas injetadas durante os procedimentos estéticos anteriores, incluindo o perigoso hidrogel, um material que é proibido em muitos países, tinham agravado drasticamente a condição de saúde dele. Durante o tratamento sofrido, ele contraiu uma pneumonia e o corpo dele, já fragilizado, simplesmente não conseguiu mais resistir. Ele faleceu pouco tempo depois, cercado pelo amor da família, enquanto o mundo do espetáculo chorava a perda do seu Ken humano perfeito. O Celso Santebanes tinha alcançado o sonho dele. Ele se transformou no boneco vivo que sempre quis ser. Mas a realidade cruel e irônica, como sempre, se impôs de forma brutal. Nessa busca desenfreada por uma beleza eterna, ele acabou perdendo o que tinha de mais insubstituível, a própria juventude e a própria vida. Agora, a Carol Bryan. Em 2009, a Carol, que era uma mulher vibrante e super segura de si, decidiu fazer apenas um pequeno retoque no rosto. Ela dizia que não era vaidade pura, era só um ajuste sutil, sabe? Para suavizar umas rugas e recuperar aquele ar de frescor da juventude. Nada fora do comum, coisa simples. Mas aquela decisão que parecia tão inofensiva ia levar ela direto para uma tragédia irreversível e dolorosa. Durante o procedimento, o médico cometeu um erro grave. Ele combinou 2 tipos de preenchimentos incompatíveis e injetou essa mistura no rosto dela. No começo, ela só sentiu um ardor leve. Mas logo depois, a pele começou a inchar muito, a endurecer igual pedra e a mudar para uma cor estranha. Em questão de dias, o rosto dela se deformou completamente. A dor era uma coisa insuportável e cada vez que ela olhava no espelho era uma verdadeira tortura psicológica. À medida que os tecidos iam inflamando a pressão interna, aumentou tanto que a Carol acabou perdendo a visão de um dos olhos. Os preenchimentos tinham comprimido o nervo óptico, causando um dano permanente. O rosto dela, que antes era natural e harmonioso, ficou rígido, todo assimétrico e totalmente irreconhecível. Durante anos a fio, ela evitou sair de casa, se isolando de tudo e de todos com vergonha. Ela se escondia do mundo e até dela mesma, vivendo prisioneira de um erro médico que roubou não só a aparência, mas a própria identidade dela. Com o tempo, e depois de passar por várias cirurgias reconstrutivas complexas, ela conseguiu recuperar parte do rosto e decidiu ter coragem para contar a história publicamente. Hoje, a Carol Bryan é uma ativista respeitada pela segurança em procedimentos cosméticos e uma voz de alerta para quem busca melhorar a aparência sem saber os riscos reais que corre. A história dela resume uma verdade arrepiante sobre essa nossa busca louca pela juventude eterna. Uma única injeção pode destruir muito mais do que só a beleza exterior.
ela pode apagar completamente a vida que existia por trás daquele rosto. Vamos falar da Tara Reid. Lá no começo dos anos 2000, a Tara Reid era sinônimo absoluto de comédia juvenil e muito glamour. A atriz de filmes icônicos como American Pie e O Dono da Festa tinha tudo na mão, fama, uma beleza estonteante e aquele sorriso de capa de revista. Mas em 2004, quando a carreira dela estava no ponto mais alto, ela tomou uma decisão que mudaria o destino dela para sempre, se submeter a uma cirurgia estética para tentar ficar ainda melhor. O plano parecia bem simples, e direto aumento de seios e contorno corporal, 2 procedimentos que são super comuns lá em Hollywood. No entanto, aquilo que prometia ser apenas uma melhoria sutil e delicada, acabou se transformando, infelizmente, em uma verdadeira e absoluta catástrofe. Os implantes mamários foram colocados de forma totalmente errada, deixando o peito dela com uma aparência irregular estranha e visivelmente deformada aos olhos de todos. E para piorar ainda mais a situação, a lipoaspiração mal sucedida provocou dobras, buracos e rugas profundas em seu abdômen, parecendo que a pele tinha sido amassada e costurada sem o menor cuidado ou capricho. As imagens chocantes do corpo dela vieram à tona durante um evento público e os tabloides sensacionalistas não tiveram a menor piedade ao expor tudo. Manchetes cruéis, zombarias constantes e fotos em close-up extremamente detalhadas invadiram todos os meios de comunicação da época. Em questão de apenas algumas semanas, a atriz, que antes era considerada um símbolo de frescor e beleza jovial, se converteu na piada cruel do momento. O telefone dela simplesmente parou de tocar, os papéis em filmes desapareceram e aquela confiança radiante que ela exibia na tela se esfumou completamente. Tara teve a coragem de admitir publicamente o erro. Ela confessou ter sofrido com dores crônicas insuportáveis, infecções recorrentes e ficou com a autoestima totalmente destruída. Ela até tentou reparar os danos com várias cirurgias reconstrutivas complexas, mas as cicatrizes, tanto as físicas quanto as emocionais, nunca desapareceram totalmente. Hoje em dia, Tara Reid continua trabalhando em produções menores e fala abertamente, sem filtros, sobre o lado sombrio e cruel de Hollywood. Ela denuncia essa pressão constante e sufocante que exige manter uma aparência que é, na verdade, humanamente impossível. Donatella Versace. No vasto e brilhante universo do luxo, pouquíssimos nomes carregam tanto poder e influência quanto o de Donatella Versace. Herdeira legítima do império gigantesco de seu irmão Gianni, ela se tornou a musa inspiradora e a grande arquiteta do excesso e da opulência. Donatella conseguiu transformar a sensualidade italiana vibrante em uma marca mundialmente reconhecida e desejada por todos. Mas enquanto a marca florescia, o rosto dela também se transformava drasticamente, tornando-se quase tão icônico e polêmico quanto seus vestidos. Nos anos 90, Donatella era o verdadeiro epítome do glamour mediterrâneo. Ela exibia uma pele dourada, cabelos loiros platinados deslumbrantes e uma beleza forte e natural, e com um toque quase felino. No entanto, com o passar do tempo, a obsessão implacável da indústria da moda pela juventude eterna começou a deixar marcas profundas nela. Lentamente, seus traços foram se endurecendo. Muito botox liftings, preenchimentos faciais exagerados e possivelmente até rinoplastias. O rosto dela foi perdendo a suavidade natural, ganhando uma tensão visível até se converter em uma máscara brilhante e esticada, sem rugas, sem idade definida e sem expressão. A mídia, sempre atenta e crítica, não demorou muito para batizá-la com o apelido de a Esfinge do Luxo. Alguns a elogiavam pela coragem de mudar, enquanto outros a criticavam duramente por ter se desumanizado nessa busca incessante pela perfeição estética. Donatella, sempre fiel ao seu caráter forte, nunca confirmou nem negou absolutamente nada. Ela apenas respondia com a mesma frase enigmática de sempre. A moda não trata da realidade crua, ela trata de sonhar. E talvez aí esteja a chave de tudo.
Donatella não queria parecer jovem, ela queria parecer eterna e imortal. Em um mundo onde cada ruga pode custar uma capa de revista, ela se converteu na sua própria criação, mais um produto do universo, versátil, brilhante, desafiadora e impossível de ser ignorada. Hoje o rosto dela é tão instantaneamente reconhecível quanto o próprio logotipo lendário da Medusa. E assim como aquela criatura mitológica poderosa, ela também exerce o seu domínio e poder sobre quem a observa. Ela fascina e intimida e relembra ao mundo que na moda até mesmo o próprio corpo pode se tornar uma obra de arte ou um sacrifício doloroso. Carol Bryan, no ano de 2009, Carol Bryan, que era uma mulher vibrante e muito segura de si mesma, decidiu fazer apenas um pequeno retoque facial. Não era por vaidade, dizia ela, mas apenas um ajuste sutil para suavizar algumas rugas e recuperar o frescor da pele, nada fora do comum. Mas aquela decisão, que parecia tão inofensiva no início, acabaria conduzindo a vida dela a uma tragédia terrível e irreversível. Durante o procedimento, o médico cometeu o erro gravíssimo de combinar dois tipos de preenchedores incompatíveis e injetou essa mistura no rosto dela. No começo, ela sentiu apenas um ardor leve. Mas logo depois, a pele começou a inchar descontroladamente, a endurecer e a mudar de cor de forma assustadora. Em questão de poucos dias, a cara dela se deformou por completo. A dor física era insuportável e cada olhada no espelho se tornava uma verdadeira tortura psicológica. À medida que os tecidos inflamavam mais e mais, a pressão aumentou tanto que Carol acabou perdendo a visão de um dos olhos. Os preenchimentos haviam comprimido o nervo óptico dela, provocando um dano devastador e permanente. O rosto dela, que antes era natural e harmonioso, ficou rígido, totalmente assimétrico e irreconhecível. Durante anos, ela evitou até mesmo sair de casa. Ela se escondia do mundo e de si mesma, vivendo como prisioneira de um erro médico que roubou não apenas a aparência dela, mas a própria identidade. Com o tempo, e após passar por várias cirurgias reconstrutivas difíceis, ela conseguiu recuperar parte do rosto e decidiu contar a sua história publicamente. Hoje, Carol Bryan atua como uma ativista incansável pela segurança nos procedimentos cosméticos. Ela se tornou uma voz de advertência vital para todas as pessoas que buscam melhorar a aparência sem conhecer os riscos reais. A história dela resume uma verdade escalofriante que existe por trás dessa busca desenfreada pela juventude eterna. Uma única injeção errada pode destruir muito mais do que a beleza exterior. Pode apagar toda a vida que existia por trás daquele rosto. Em um mundo onde a fama compra corpos novos, como se fossem simples bolsas de luxo, a linha tênue entre o desejo e a destruição se torna quase invisível. Desde grandes ídolos do pop até influenciadores anônimos, a cirurgia plástica promete uma perfeição imediata, mas muitas vezes esconde cicatrizes profundas, vícios perigosos e vidas completamente despedaçadas. Quando o reflexo no espelho já não é o bastante, é o bisturi frio que decide o preço alto da beleza eterna. Vamos falar sobre a trágica história de Hang Mi-okú. Aos 28 anos de idade, Hang Mi-okú ainda brilhava intensamente como modelo e cantora. Mas em silêncio, ela já havia começado a caminhar por uma trilha sombria que ninguém pôde impedir. O seu desejo ardente por uma pele absolutamente perfeita se transformou em uma obsessão perigosa que a levou até o Japão, onde se submeteu a procedimento após procedimento, cada um prometendo aquele pequeno conserto que nunca era o suficiente para satisfazê-la. A situação atingiu um ponto crítico quando os médicos finalmente se recusaram a continuar avisando severamente que o rosto dela simplesmente não resistiria a mais nenhuma intervenção. No entanto, Hang não enxergou isso como um limite para a sua segurança, mas sim como um desafio a ser vencido a qualquer custo.
De volta à Coreia já irreconhecível, até para os seus próprios pais chocados, ela buscou desesperadamente qualquer pessoa que aceitasse continuar moldando o seu rosto. Tragicamente, ela encontrou um cirurgião disposto a lhe fornecer silicone e, pior ainda, entregou-lhe as seringas para que ela mesma fizesse a aplicação em casa. Quando todo o material profissional se esgotou em um ato extremo e impulsivo de pura autodestruição, ela injetou óleo de cozinha diretamente no rosto cega, pela convicção de que a perfeição estava a apenas mais uma agulhada de distância. O resultado foi absolutamente devastador: inflamação severa, cicatrizes permanentes e uma desfiguração terrível que chocou a todos. A compaixão do público ajudou a financiar várias cirurgias reparadoras para tentar consertar o desastre, mas elas só conseguiram retirar uma pequena parte do imenso dano causado. Hoje, aos 60 anos, Hang trabalha em uma loja simples de roupas usadas, vivendo com auxílio do governo, ainda se agarrando ao sonho impossível de recuperar um dia o seu rosto original. A sua história permanece como um lembrete brutal de como o desejo incontrolável pela beleza pode se tornar uma queda sem fundo no abismo. A transformação chocante de Hang Mi-okú surpreende você tanto quanto surpreende a todos nós. Comentário número 1. Comentário número 2. Vamos agora falar de Mickey Rourke. Mickey Rourke já foi um dia o rosto perfeito do rebelde de Hollywood. Ele tinha um olhar intenso e uma mandíbula esculpida que enlouquecia os fãs. Ele possuía uma presença magnética inegável. Mas por trás dessa imagem vivia um homem dividido entre duas paixões ardentes, que não podiam conviver sem se destruir: o cinema e o boxe. Nos anos 90, ele decidiu voltar aos ringues, regressando ao lugar onde havia brilhado intensamente quando era apenas um adolescente. Ele estava convencido de que ainda tinha algo a provar para o mundo. E ele provou, mas pagou um preço cruel e doloroso por isso. As lutas foram um desfile brutal de golpes violentos que não perdoaram absolutamente nada. Ele sofreu 2 narizes quebrados, um osso da face, comprimido, a língua partida e até perdas de memória. O rosto que o público adorava ficou marcado como um verdadeiro mapa de guerra. Assim começou a sua longa peregrinação pela cirurgia reconstrutiva, não para apagar o tempo, mas numa tentativa desesperada de voltar a se reconhecer no espelho. No entanto, a verdadeira tragédia chegou quando ele depositou toda a sua confiança no cirurgião errado. Cada operação que deveria consertar o dano acabava criando um novo problema. Um nariz reconstruído 5 vezes, implantes, correções e retoques que lentamente o afastavam do homem bonito que ele tinha sido. O que começou apenas como uma necessidade médica se transformou em uma cadeia interminável de intervenções estéticas. Até que Mickey apareceu publicamente, praticamente irreconhecível aos olhos dos fãs. Ele ficou preso entre o seu passado glorioso de lutador e o desejo profundo de voltar a se ver completo novamente. Rourke nunca escondeu a verdade. "Escolhi o médico errado", admitiu ele. Uma frase simples, mas carregada de uma melancolia que revela muito mais do que o rosto dele mostra hoje. A história dele é um lembrete poderoso de que até os guerreiros mais durões podem carregar cicatrizes profundas. Cicatrizes essas que nenhum bisturi no mundo sabe como reparar. Anastasia Pokreschuk. Anastasia Pokreschuk não buscava se parecer com ninguém. Ela queria se reinventar do zero, como se o seu rosto fosse uma tela em branco sem limites. Aos 26 anos, iniciou o que chamou de melhorias, mas o mundo descreveria de outra forma. Foi uma transformação radical decidida não em clínicas luxuosas, mas na solidão do seu próprio banheiro. Guiada apenas por tutoriais online e uma confiança temerária, Anastasia começou a injetar preenchimentos faciais por conta própria. Em meio a seringas, luvas estéreis e uma determinação feroz, ela moldou bochechas que desafiavam qualquer proporção humana conhecida. O rosto dela começou a mudar drasticamente a cada sessão caseira.
tornando-se uma versão extrema e exagerada da beleza artificial que ela tanto admirava. As críticas duras não a frearam. Pelo contrário, a impulsionaram. Com orgulho, declarou querer as maiores bochechas do mundo, um título que ela carregava como se fosse uma coroa real. Enquanto os médicos imploravam para que ela parasse imediatamente, Anastasia via em cada aviso apenas mais um obstáculo a ser superado. A história dela, sendo metade audácia e metade perigo, revela um universo onde o bisturi não é o protagonista principal. O verdadeiro protagonista é o desejo irreverente de quebrar todas as regras naturais do corpo humano. Anastasia não mudou apenas a cara. Ela mudou a própria ideia de até onde alguém é capaz de chegar. Principalmente quando essa pessoa decide se tornar o seu próprio cirurgião. Raji Narinder Singh. Raji Narinder Singh sempre sonhou em ver no espelho a mulher que ela carregava dentro de si. Atriz ativista e uma figura pública de destaque, ela buscava desesperadamente suavizar os seus traços e tornar a sua aparência muito mais feminina e delicada. Mas no ano de 2005, ao não ter condições financeiras de pagar por procedimentos profissionais, ela recorreu a uma pessoa muito conhecida na comunidade trans, alguém carismática, acessível, mas completamente sem licença médica. O que a Raji acreditava piamente ser silicone de grau clínico e seguro, acabou revelando-se, na verdade, uma mistura brutal e perigosa. Uma combinação terrível composta de cimento, óleo mineral selante, de pneus automotivos e até mesmo cola industrial de alta potência. Durante longos meses, ela não conseguia entender o motivo pelo qual a sua pele endurecia tanto, nem por que surgiam caroços estranhos, acompanhados de uma dor intensa e uma inflamação constante. Até que, finalmente, ela descobriu a terrível verdade. O seu corpo estava, na realidade, lutando bravamente contra substâncias tóxicas que jamais deveriam ter entrado em contato com um ser humano. O sentimento avassalador de vergonha a levou a isolar-se completamente do convívio social. Ela mal saía de casa, paralisada pelo medo dos olhares de julgamento e pelo deterioro visível do seu rosto. Mas a Raji não se rendeu. Anos depois, ela reuniu toda a coragem necessária para aparecer na televisão, buscando desesperadamente uma ajuda real. Cirurgiões profissionais e competentes conseguiram retirar parte daquele material perigoso, devolvendo-lhe, enfim, um pouco da normalidade que ela tanto almejava. Embora infelizmente não tenham conseguido apagar todas as sequelas deixadas, hoje a história de superação da Raji funciona como uma advertência poderosa para todos nós. A beleza jamais deve ser colocada em mãos equivocadas ou irresponsáveis. A sua resiliência inspiradora, muito mais do que a sua tragédia pessoal, é exatamente o que a define hoje. Ela transformou toda aquela dor profunda em uma mensagem clara e contundente para o mundo inteiro ouvir. Nenhum sonho estético vale a pena se isso significar colocar em risco a sua própria e preciosa vida. Simon Cowell. Durante muitos e muitos anos, o Simon Cowell foi o rosto implacável, temido e carismático da televisão mundial. O jurado linha dura, a voz poderosa que coroava novas estrelas e destruía sonhos com apenas uma única frase cortante. Mas, por trás de todas as luzes brilhantes do palco, começou uma batalha silenciosa e pessoal contra a passagem do tempo. O que teve início apenas como pequenos retoques para se manter com uma aparência fresca diante das câmeras exigentes. Acabou se transformando pouco a pouco em uma viagem totalmente descontrolada em direção a uma transformação física radical. Botox e preenchimentos, diversos procedimentos experimentais ousados. O Simon, na sua busca pela juventude, provou de absolutamente tudo. Cada sessão estética lhe oferecia a doce promessa de um rosto mais jovem, mais firme e mais perfeito. Até que chegou um dia em que o espelho lhe devolveu uma imagem estranha, que nem ele mesmo, nem o seu próprio filho conseguiram reconhecer. Ele parecia literalmente um personagem saído diretamente de um filme de terror assustador. Ele admitiria tempos depois, com uma honestidade surpreendente e crua,
que aquele momento foi o seu verdadeiro ponto de ruptura. Profundamente comovido pelo medo estampado no rosto do seu filho e pela reação chocada do público, o Simon começou a tentar desfazer o dano. Ele retirou os preenchimentos e abandonou de vez as intervenções agressivas. E optou sabiamente por uma abordagem muito mais humana e natural. Tratamentos suaves, uma dieta equilibrada, hidratação adequada e o devido descanso. Exatamente aquelas coisas simples e essenciais que nunca entravam no roteiro perfeito e artificial de Hollywood. A história do Simon não é apenas a saga de um homem famoso que foi longe demais na vaidade. É a história de alguém que teve a coragem de se olhar de frente, reconhecer os seus erros graves e dar marcha a ré antes de se perder por completo. Seu rosto mudou, sim, com certeza, mas a sua sinceridade desarmante o tornou mais real e humano do que nunca foi antes. Neven Ciganovich. O Neven Ciganovich sempre foi muito conhecido pelo seu estilo extremamente extravagante e pela sua presença marcante em reality shows croatas. E também pela sua fascinação aberta e muitas vezes polêmica por todo tipo de cirurgia estética. Para ele, cada pequeno retoque representava um passo a mais em direção à perfeição que ele imaginava, mas a sua história mudou abruptamente quando ele viajou para o Irã em busca de uma terceira cirurgia de nariz mais barata e, em teoria, simples. O que ele jamais suspeitou naquele momento é que aquele procedimento o levaria à beira de uma das complicações médicas mais estranhas, mais insólitas, raras e dolorosas jamais vistas em todo o vasto mundo do bisturi. Durante a intervenção cirúrgica, o Neven sofreu uma grave reação alérgica ao anestésico e o que se seguiu parecia algo tirado diretamente de uma tragédia moderna. Ele desenvolveu priapismo, uma ereção persistente e perigosa que simplesmente não cedia com o passar do tempo. Um estado físico extremo que, segundo os especialistas médicos, pode causar danos irreversíveis se não for tratado com a máxima urgência. Aquela situação não só o obrigou a regressar às pressas em emergência para Belgrado, como também transformou o que seria uma cirurgia estética rotineira em uma experiência profundamente humilhante e absolutamente aterradora. Mesmo assim, acredite se quiser, o Neven não renunciou à sua obsessão implacável pela perfeição. Com uma mistura curiosa de orgulho e teimosia, ele confessou que, apesar do enorme susto, ainda desejava submeter-se a apenas mais um procedimento. Ele continua convencido de que está a apenas um passo da aparência ideal e do reconhecimento global que tanto persegue. A história do Neven é um lembrete intenso de até onde a vaidade pode levar uma pessoa quando se converte na única bússola da vida. Ele buscava apenas um nariz perfeito, mas terminou enfrentando uma complicação médica séria que poderia ter mudado a sua vida para todo o sempre. E ainda assim ele segue olhando para frente com esperança, como se o próximo retoque pudesse magicamente apagar todo aquele risco acumulado ao longo dos anos. Cardi B. A Cardi B sempre foi uma mulher transparente, direta e quase impossível de ser ignorada por onde passa. A sua ascensão no mundo da música foi meteórica, mas a sua relação complexa com a cirurgia estética começou muito antes de ela alcançar a fama. Na época em que ela ainda trabalhava duro como dançarina em clubes noturnos para sobreviver. Lá, cercada por aquelas luzes vermelhas intensas e uma competição absolutamente feroz, ela sentiu uma pressão esmagadora para melhorar o corpo, custasse o que custasse. Por apenas $800 num porão qualquer de uma desconhecida, a Cardi recebeu injeções de biopolímeros nos glúteos, crente de que essa mudança radical abriria todas as portas para ela. Mas o que ninguém teve a coragem de contar para ela foi a verdade cruel sobre aquela substância misteriosa, que aquilo podia viajar livremente por todo o corpo, causar infecções graves, deformidades terríveis e até mesmo levar à morte. E para falar a verdade, a mulher que fez a operação nela já estava ligada a um caso fatal trágico. Anos depois, já transformada em uma superestrela mundial, a Cardi decidiu encarar o passado de frente. Ela fez uma cirurgia complexa para tirar 95% daquele material perigoso. Ela descreveu tudo isso
como um processo horrível, um pesadelo, e transformou isso num aviso que repete com força para todos os seguidores. Nunca coloquem isso jamais. A Cardi admite sem vergonha nenhuma que também operou o nariz simplesmente porque era algo que ela não curtia nela mesma. Mas a diferença agora é bem clara, ela não é contra a cirurgia plástica, mas sim contra correr riscos irresponsáveis e insanos. A história dela não fala só de beleza. Fala de depressão, de insegurança profunda e da coragem de admitir um erro antes que seja tarde demais. Katie Price! A Katie Price nem sempre foi esse ícone cirúrgico polêmico que todo mundo conhece hoje em dia. No começo da carreira, ela brilhava com uma beleza totalmente natural. Mas, quando chegou nos 30, decidiu assumir o controle total da própria imagem. Em 1999, ela fez a primeira grande mudança, um aumento de seios que transformou a figura dela e marcou o início de uma relação longa e intensa com o bisturi. Desde aí, cada fase da vida dela veio acompanhada de um retoque novo. Nariz afinado, lábios bem maiores, rosto esticado, vários tratamentos de pele e, principalmente, uma série sem fim de cirurgias nos seios, que fizeram dela, sem dúvida, uma das celebridades mais operadas de todo o Reino Unido. Alguns médicos até falaram publicamente que estavam preocupados, avisando que os implantes da Katie, que eram extraordinariamente pesados, podiam acabar com a saúde dela. Mas, para ela, plástica não era perigo, era uma forma de se expressar. A Katie nunca tentou esconder as intervenções. Pelo contrário, ela falava de tudo isso, com uma sinceridade chocante, defendendo com unhas e dentes o direito dela de mudar o corpo quantas vezes quisesse. As aparições públicas dela mudavam ano após ano, às vezes de um jeito tão drástico que ficava difícil reconhecer a mulher. Mesmo assim, cada transformação parecia confirmar algo dentro dela, uma espécie de liberdade radical, de decidir exatamente como queria ser vista, mesmo que esse caminho fosse cheio de riscos enormes e críticas pesadas. A história da Katie Price não é só sobre vaidade. É sobre uma mulher que fez do corpo um projeto eterno. Uma reinvenção constante que desafiou todos os limites do que as pessoas pensam e até da própria natureza. Donatella Versace. A Donatella sempre foi muito mais do que só uma estilista, ela foi um verdadeiro símbolo. A imagem dela inseparável do império, que herdou depois da morte do Gianni, tinha que ser tão impecável e perfeita quanto os desfiles dela. E nessa batalha silenciosa contra o tempo, o rosto dela começou a mudar, até virar um enigma que o mundo não conseguia parar de olhar. Embora ela nunca tenha revelado a lista exata do que fez, as mudanças estão na cara, são inegáveis. Nariz mais fino, pálpebras puxadas, bochechas cheias, lábios marcados e uma pele tão lisa que parecia desafiar a biologia humana. Em 2014, quando ela apareceu com um brilho quase plástico, os especialistas apontaram o óbvio. Era muito botox o suficiente para apagar as linhas, mas também para deixar a expressão dura e rígida. Aos 60 e poucos anos, a Donatella exibe um rosto quase imóvel, uma máscara feita com cuidado para dominar o mundo da moda. Só que por trás dessa imagem perfeita e intocável, existe uma verdade muito humana, um medo terrível de desaparecer, de perder o controle do legado que fez dela uma lenda. A história dela é um lembrete fascinante de como nesse mundo de luxo e perfeição, até o rosto mais poderoso pode acabar virando a sua obra mais frágil. Michael Jackson. O Michael Jackson começou a carreira com aquela carinha doce de menino prodígio, mas, conforme a fama crescia, a insegurança dele também aumentava. O que começou como uma simples plástica para afinar o nariz, acabou abrindo a porta para uma corrente interminável de intervenções. Cada operação prometia consertar a anterior. Cada mudança buscava um reflexo mais perfeito, mais controlado, cada vez mais longe de quem ele era de verdade. Com os anos, o rosto dele virou um mistério. Implantes nas bochechas, várias cirurgias no nariz, retoques nos olhos, aquela fenda no queixo.
Os médicos que trabalharam com ele garantem que o Michael voltava para a sala de cirurgia a cada poucos meses, decidido a remodelar a identidade como se fosse mais uma coreografia. O resultado final foi uma transformação tão profunda e radical que a sua própria origem étnica, aquela com a qual nasceu, acabou por se tornar quase impossível de ser reconhecida. As luzes brilhantes do palco iluminavam-no como uma figura quase etérea e sobrenatural, profundamente marcada por uma obsessão implacável e pela pressão esmagadora de manter vivo um legado incomparável. A história complexa de Michael Jackson não nos fala apenas sobre a fama mundial. Ela revela o peso verdadeiramente aplastante de viver como um mito vivo e o terrível custo psicológico de perseguir um ideal de perfeição impossível. O seu rosto transformou-se dramaticamente ao longo dos anos, mas a sua música, essa sim, permaneceu e ficará eternamente gravada na história. E preso entre essas duas realidades, restou apenas o eco trágico e melancólico de uma beleza atormentada que, infelizmente, nunca conseguiu encontrar a verdadeira paz. E você sente-se feliz com a transformação de Michael Jackson? Deixe a sua opinião escolhendo o comentário número 1 ou o comentário número 2. Vamos falar de Jéssica Alves. Jéssica Alves, que anteriormente era conhecida mundialmente como Rodrigo Alves, veio ao mundo presa num corpo que no fundo da sua alma nunca sentiu como sendo seu. Desde muito pequenina, ela brincava com as bonecas Barbie, imitando com precisão os seus gestos delicados, admirando as suas cores vibrantes e desejando aquele mesmo brilho fascinante. Enquanto o resto do mundo olhava para ela e via apenas um menino na sua mente, ela já visualizava claramente uma versão feminina de si mesma aguardando ansiosamente para ser libertada. Foi exatamente essa identidade reprimida que serviu como o motor potente que impulsionou uma das transformações mais radicais e comentadas de todo o mundo moderno. Ao longo de muitos anos, Jéssica submeteu-se a mais de 100 procedimentos estéticos, sendo que mais de 50 deles foram cirurgias de grande porte e alta complexidade. Ela passou por rinoplastias repetidas e invasivas, que tragicamente acabaram por lhe roubar quase completamente a capacidade funcional do seu sentido do olfato. Foram inúmeros implantes e remodelações corporais intensas. Cada passo doloroso aproximava-a um pouco mais daquela figura idealizada com a qual tinha sonhado durante toda a vida. Mas, ao mesmo tempo, empurrava-a perigosamente para os limites médicos físicos e emocionais. E, claro, as críticas cruéis perseguiram-na incessantemente. No entanto, Jéssica respondia com uma segurança absolutamente desarmante, afirmando: "Esta sou eu, esta é a minha única e verdadeira essência." Sua transição não foi apenas estética, foi a culminação profunda de uma longa viagem pessoal que começou na infância, quando sentia dolorosamente que o mundo não a compreendia. Hoje em dia, Jéssica Alves transformou-se num ícone global, sendo alvo tanto de profunda admiração por uns, como de intensa controvérsia por outros. Uma mulher que converteu o seu próprio corpo num manifesto vivo de identidade e coragem. A sua história desafia abertamente as normas estabelecidas. A sua presença incomoda muitos e liberta outros, porque para ela, a verdadeira beleza nunca residiu no ato de agradar às expectativas do mundo, mas sim residia única e exclusivamente na capacidade de se reconhecer finalmente e com amor frente ao espelho. Linda Evangelista. Durante décadas, Linda Evangelista foi o rosto absolutamente perfeito da moda, estampando mais de 700 capas de revistas conceituadas. Tinha uma carreira imparável e uma beleza que parecia intocável pelo tempo. Porém, no ano de 2015, ao tentar corrigir pequenos detalhes que apenas ela via, decidiu experimentar o Cool Sculpting, um procedimento promovido como seguro rápido e sem necessidade de cirurgia. 7 sessões depois, a sua vida mudou para sempre. Em vez de reduzir a gordura, o seu corpo desenvolveu uma condição rara chamada hiperplasia adiposa paradoxal.
Uma reação devastadora que endureceu e aumentou as zonas tratadas. Surgiram inchaços, inflamação severa e uma deformidade visível a qualquer olhar. De um ícone adorado das passarelas, Linda passou a esconder-se do mundo, descrevendo-se a si mesma com as duras palavras de que estava brutalmente desfigurada. Sua autoestima desmoronou-se por completo. Ela parou de trabalhar, deixou de aparecer em público e, pior ainda, deixou de se reconhecer a si própria. Finalmente, ganhou coragem para quebrar o silêncio e processou a empresa responsável, exigindo uma indemnização de 50 milhões de dólares. Tudo devido ao imenso dano físico e emocional. O seu caso fez tremer a indústria estética e revelou uma verdade muito desconfortável. A verdade de que até os tratamentos mais modernos podem virar um pesadelo. Hoje, Linda Evangelista não é apenas uma supermodelo lendária. Ela é o lembrete vivo de que a beleza também pode ser cruelmente traída pela ciência. Passemos agora a Sharon Osbourne. Sharon Osbourne sempre foi sinônimo de franqueza total. Durante anos falou abertamente e sem rodeios sobre as suas inúmeras cirurgias, de cada retoque, de cada melhoria. Para ela, a estética não era um tabu, mas sim uma ferramenta para continuar a sentir-se forte diante das câmeras. Mas no ano de 2021, aos 70 anos, chegou a operação que mudaria tudo na sua vida. Um lifting facial de 5 horas e meia que a deixou irreconhecível. Quando ela se viu pela primeira vez ao espelho, sentiu um golpe gelado e terrível no peito. O seu rosto estava tão esticado, tão tenso e tão distorcido, que chegou a brincar com o cirurgião dizendo que parecia um maldito ciclope. Mas por trás do humor escondia-se a verdade. Havia medo, frustração e a sensação de ter cruzado um limite perigoso do qual talvez nunca mais conseguisse voltar. Ela até notou que um olho parecia diferente do outro, como se a sua expressão tivesse sido partida em duas. Aquele foi o seu ponto final. Sharon, que havia defendido durante anos a sua liberdade de mudar o que quisesse, decidiu ali mesmo parar com tudo. Reconheceu que o tempo já não estava do seu lado e que outra cirurgia poderia passar de arriscada a verdadeiramente perigosa. A história de Sharon não é apenas o relato de uma celebridade cansada do bisturi. É a história de uma mulher que, após décadas a lutar contra o envelhecimento, finalmente escolheu a paz em vez da perfeição. E nessa decisão encontrou algo que nenhuma cirurgia lhe podia dar: a autenticidade. Priscilla Presley. Priscilla Presley sempre foi um símbolo de elegância. A esposa de Elvis, a mulher que parecia ter o poder de desafiar o tempo. Mas essa busca implacável pela juventude eterna acabou levando o rosto dela para um território totalmente inesperado e assustador. Embora ela nunca tenha revelado os detalhes publicamente, as mudanças são gritantes. As bochechas estão exageradamente cheias e a pele está esticada demais. Os lábios foram completamente transformados e a expressão dela parece estar presa, congelada por trás de uma máscara artificial. O fato mais alarmante surgiu quando descobriram que a Priscilla teria sido uma vítima infeliz de um cirurgião que atuava sem licença médica. Ele prometia tratamentos exclusivos de luxo, mas, na verdade, injetava silicone industrial, uma substância feita para máquinas pesadas, e nunca para rostos humanos. Essa traição cruel deixou sequelas graves, causando inflamação crônica, danos severos nos tecidos e uma rigidez facial permanente. Algo que muitos especialistas da área atribuem a uma série de procedimentos que deram errado e ao uso excessivo e perigoso de preenchimentos. A história da Priscilla não é apenas sobre uma celebridade mudada pelo bisturi, é o drama de uma mulher que caiu nas mãos erradas, mesmo tendo toda a fama e dinheiro do mundo. Serve como um lembrete perturbador e triste de que nessa batalha constante contra a passagem do tempo, o preço de um único erro pode ficar marcado para todo o sempre na própria pele. Heidi Montag saltou para a fama mundial como aquela garota loira, alegre e vibrante da série Laguna Beach. Ela era uma presença luminosa na TV jovem.
Mas por trás daquele sorriso encantador pulsava uma insegurança silenciosa, que com o tempo virou uma obsessão perigosa. Tudo isso começou quando ofereceram para ela um pacote estético totalmente gratuito, avaliado em milhares e milhares de dólares. Foi um presente tentador, quase impossível de recusar, mas que marcou o início doloroso da sua queda. Com apenas 23 anos de idade, a Heidi se submeteu a uma das transformações mais radicais e chocantes já vistas no mundo do entretenimento. Foram realizados 10 procedimentos cirúrgicos em um único dia, durante uma maratona operatória de 16 horas seguidas. Levantamento de sobrancelhas, redução de queixo, lipoaspiração, rinoplastia, aumento de busto e muito botox. Uma lista interminável que a deixou irreconhecível. Mas o pior veio logo depois, porque o corpo dela simplesmente não suportou aquela avalanche agressiva de intervenções médicas. Deram para ela uma quantidade excessiva de analgésicos opioides, deixando-a à beira de um vício perigoso. A recuperação foi lenta, extremamente dolorosa e emocionalmente devastadora. A Heidi, que acreditava fielmente que a beleza a tornaria mais forte, acabou se sentindo mais frágil do que nunca. Ela se sentiu completamente vulnerável e traída pelas suas próprias decisões impulsivas. Com o tempo, ela reconheceu que não precisava de nada daquilo. O desejo de mudar não vinha de fora, mas de uma ferida interna profunda que ela nunca tinha enfrentado. Hoje em dia, a Heidi fala abertamente sobre a sua experiência traumática como um alerta para outras pessoas. A cirurgia não é glamour, é pura dor. Não é perfeição, é um risco enorme. E, acima de tudo, não é a solução mágica para as inseguranças que vivem dentro da gente. Agora vamos falar sobre a lendária Joan Van Ark. A Joan Van Ark foi durante décadas um dos rostos mais queridos e admirados de toda a televisão norte-americana. Com sua beleza clássica e uma expressividade que dominava qualquer cena, ela parecia destinada a envelhecer com a mesma elegância incrível de suas personagens. Mas, com o passar do tempo, a Joan começou a perseguir uma versão mais jovem de si mesma. E essa jornada a levou para um território perigoso, onde a perfeição virou uma miragem inalcançável. Embora ela nunca tenha confirmado as cirurgias publicamente, as fotos falam por si só com uma clareza inquietante. A pele aparece extremamente esticada ao pescoço e a mandíbula estão tensos demais. E a testa não tem uma única linha de expressão sequer. E as bochechas dela já não lembram nem de longe a sua forma natural de antigamente. Os especialistas sugerem múltiplos estiramentos faciais, implantes uso intenso de botox e até um levantamento de sobrancelhas que redefiniu completamente a expressão dela. As aparições mais recentes da Joan causaram uma grande surpresa e, para muita gente, uma profunda tristeza. Alguns espectadores chegaram a descrever o rosto dela como se estivesse literalmente derretendo. Outros disseram que não conseguiam mais reconhecer a mulher calorosa que viam na tela. Era como se cada intervenção tivesse apagado um pedaço daquela atriz que todos nós admirávamos. Mesmo assim, por trás dessa mudança radical, existe uma verdade humana. O medo terrível de desaparecer numa indústria que castiga severamente cada nova ruga. A Joan não buscou escândalos, ela só tentou sobreviver. E nessa busca, acabou pagando o preço emocional e estético por tentar parar o tempo. A história dela soa como um eco silencioso e doloroso pelos corredores de Hollywood. Até os rostos mais icônicos podem se perder quando o medo de envelhecer se torna o diretor invisível que controla suas vidas. Agora temos o Carrot Top, cujo nome verdadeiro é Scott Thompson. Ele sempre foi conhecido por aquela energia transbordante, a cabeleira ruiva inconfundível e um humor tão excêntrico quanto os seus espetáculos. Mas, com o passar dos anos, algo mais começou a chamar muito a atenção do público, a sua drástica transformação física. As mudanças nele pareciam chegar em ondas constantes. Ficava mais magro, depois supermusculoso, depois magro de novo, como se cada etapa seguisse um roteiro estranho que ninguém mais conseguia ler. O rosto dele, que antes era suave e juvenil, começou a exibir ângulos muito mais marcados e agressivos.
com pómulos extremamente proeminentes e uma mandíbula que ficou surpreendentemente definida. Muita gente apontou o dedo falando de várias cirurgias plásticas, mas ele sempre respondeu a tudo com aquele humor característico dele. Ele dizia: se eu tivesse realmente me operado, acreditem em mim, eu estaria com uma aparência muito melhor do que esta. Ele atribuiu toda a mudança à sua dedicação extrema na academia e a transformações radicais no estilo de vida. Embora o público continuasse enxergando na aparência dele algo artificial, quase como se tivesse sido esculpido à mão. O que é verdadeiramente fascinante sobre o Carrot Top é que, longe de se esconder ou fugir da mídia, ele decidiu brincar e se divertir com todos esses rumores que circulavam. Com um sorriso desafiador no rosto, ele transformou toda a dúvida em uma parte essencial do seu personagem. A transformação dele, fosse ela real ou não, acabou adicionando uma aura de mistério muito forte à sua figura pública, tornando-o alguém absolutamente impossível de ser ignorado por qualquer pessoa. Em um mundo onde a imagem conta mais que tudo, ele escolheu trilhar um caminho totalmente inesperado, deixar que as pessoas falem o que quiserem, enquanto ele continua sendo, acima de tudo, um artista capaz de lotar grandes cenários. Se essas histórias prenderam a sua atenção e você quer descobrir ainda mais transformações chocantes, segredos obscuros e reviravoltas inesperadas do mundo das celebridades, não deixe de se inscrever no canal agora e ative o sininho. Ative o sininho das notificações. É sério, ative o sininho agora mesmo para não perder nada. Ative o sininho. Vamos falar agora da Heidi Montag. A Heidi Montag alcançou a fama como aquela garota loira e alegre de Laguna Beach, uma presença iluminada na televisão para jovens, mas por trás daquele sorriso brilhante pulsava uma insegurança silenciosa, que com o tempo se transformou em uma obsessão perigosa. Tudo isso começou exatamente quando ofereceram a ela um pacote de procedimentos estéticos totalmente gratuito, avaliado em milhares de dólares. Era um presente tentador, quase impossível de recusar, mas que marcou o início da sua terrível queda. Com apenas 23 anos de idade, a Heidi se submeteu a uma das transformações mais radicais e comentadas já vistas em toda a história do mundo do entretenimento. Foram 10 procedimentos cirúrgicos complexos realizados em um único dia, durante uma operação exaustiva que durou 16 horas seguidas. Sobrancelhas levantadas, queixo reduzido, lipoaspiração, rinoplastia, aumento dos seios, muito botox, enfim, uma lista interminável de mudanças que a deixou completamente irreconhecível. Mas o pior de tudo veio logo depois. O corpo dela simplesmente não suportou aquela avalanche agressiva de intervenções cirúrgicas de uma só vez. Administraram nela uma quantidade excessiva de analgésicos opioides fortíssimos, deixando-a perigosamente à beira de uma dependência química muito séria. A recuperação foi lenta, dolorosa e emocionalmente devastadora para ela. A Heidi, que acreditava que a beleza a tornaria mais forte, acabou se sentindo frágil, vulnerável e totalmente traída pelas suas próprias escolhas e decisões impulsivas. Com o passar do tempo, ela reconheceu que não precisava de nada daquilo e que seu desejo de mudar não vinha do exterior, mas sim de uma ferida interna profunda que ela nunca tinha enfrentado de verdade. Hoje, a Heidi fala da sua experiência como um grande alerta para todos. A cirurgia plástica não é glamour, é dor pura. Não é perfeição, é risco de vida. E, acima de tudo, não é a solução mágica para as inseguranças que vivem dentro da gente. Joan Van Ark. A Joan Van Ark foi durante décadas um dos rostos mais queridos, respeitados e admirados de toda a televisão norte-americana. Com sua beleza clássica e uma expressividade única que conquistava qualquer cena, ela parecia destinada a envelhecer com a mesma elegância natural de seus personagens. Porém, com o passar do tempo, a Joan começou a perseguir obsessivamente uma versão mais jovem de si mesma. E essa jornada a levou para um território onde a perfeição virou apenas uma miragem inalcançável. Embora ela nunca tenha confirmado oficialmente que fez essas cirurgias.
As fotos falam com uma clareza inquietante e assustadora sobre o que aconteceu. Uma pele extremamente esticada e lisa, pescoço e mandíbula tensos demais, uma testa sem uma única linha de expressão e bochechas que já não lembram em nada sua forma natural. Os especialistas da área sugerem múltiplos estiramentos faciais, implantes diversos, uso intenso de botox e até um levantamento de sobrancelhas que redefiniu por completo a expressão facial dela. As aparições mais recentes da Joanne causaram surpresa e para muitos fãs uma profunda tristeza. Alguns espectadores descreveram o rosto dela como se estivesse derretendo. Outras pessoas disseram que já não conseguiam reconhecer aquela mulher calorosa e simpática que costumavam ver na tela. Era como se cada intervenção cirúrgica tivesse apagado um pedaço daquela atriz talentosa que todos nós admirávamos tanto. Ainda assim, por trás dessa mudança drástica, existe uma verdade humana dolorosa, o medo terrível de desaparecer em uma indústria cruel que pune cada nova ruga. A Joanne não buscou escândalos, ela buscou apenas sobreviver, e nessa busca desesperada, acabou enfrentando o preço emocional e estético de tentar parar o tempo. A história dela é um eco silencioso em Hollywood, provando que até os rostos mais icônicos podem se perder completamente quando o medo do envelhecimento se torna o diretor invisível de suas vidas. Carrot Top, cujo nome verdadeiro é Scott Thompson, sempre foi conhecido por sua energia transbordante, sua cabeleira ruiva inconfundível e um humor tão excêntrico quanto os seus espetáculos. Mas, com o passar dos anos, algo mais começou a chamar muito a atenção do público, além do show, a sua drástica transformação física. As mudanças dele pareciam chegar em ondas. Ora parecia mais magro, depois aparecia extremamente musculoso, depois magro outra vez, como se cada etapa respondesse a um roteiro estranho, que ninguém mais conseguia ler ou entender. O rosto dele, que antes era suave e juvenil, começou a mostrar ângulos bem mais marcados, maçãs do rosto proeminentes e uma mandíbula surpreendentemente definida. Muitas pessoas logo apontaram para cirurgias plásticas, mas ele sempre respondeu a tudo com muito humor. Ele dizia: se eu tivesse me operado, acreditem, eu estaria muito melhor. Ele atribuiu tudo à dedicação na academia e às mudanças.